Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. O irmão Luiz, às vezes, comenta que eu tenho uma voz muito baixa quando eu pego no microfone. Embora, quando estamos falando, pelo menos, eu tenho um tom de voz bem elevado, mas parece que quando eu pego no microfone, tem um travamento, né? Amém. Meus amados, feliz por estar aqui. Graças a Deus. E mais feliz ainda porque enquanto estivermos vivos, sei que não vai faltar oportunidade de nós estarmos em praça pública, em ruas públicas, anunciando o Evangelho da Paz. Aleluia! E que Deus abençoe para que muitos outros possam ser incendiados por essa chama de propagação do Evangelho, né? Glória a Jesus. Meus amados, a palavra do Senhor é alento para as nossas vidas e eu louvo a Deus porque nós somos um país de maioria cristã, né? Pelo menos que se intitula cristã. E quando nós falamos de determinados temas, é conhecido, às vezes não compreendido, mas é conhecido. Tal como Jesus usou termos para os judeus, ou melhor, João usou termos para os judeus que era bem conhecido deles, né? Quando ele fala de sacrifício ou de cordeiro, né? Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, falando a respeito de Jesus, é algo bem comum para os judeus, visto que foi dado a eles a lei de Moisés, foi dado a lei, então era algo bem comum, em que se fazia sacrifícios diários para se alcançar, receber de Deus o perdão, né? Muitas ofertas eram feitas lá no templo de Israel e tinha a parte de sacrifícios, dentre elas o cordeiro. E o cordeiro para Israel também, a gente teve há poucos dias a Páscoa aí, simbolizava também a saída deles, né, do Egito, quando eles comemoravam a Páscoa, porque foi por causa de um cordeiro, do sangue de um cordeiro, que os filhos de Israel, os primogênitos, foram livrados da morte, quando na 10ª praga os filhos dos egípcios foram mortos, né, os primogênitos, e os filhos dos judeus ou dos israelitas não foi morto. Então era algo bem comum quando João diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que te livra, né? Então, já foi bem falado aqui, o irmão passou anteriormente, já deu muitas, né, spoilers, já disse muitas coisas, a qual já é suficiente para que nós creiamos em Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras-chave, né, a nós que somos de um país de maioria cristã, é amor, perdão, condenação, né, julgamento. São palavras-chave para nós, não é isso? São palavras que sempre ouvimos. Isso é pecado e tudo. Então, no capítulo 5, eu vi o texto em continuidade, então vamos contextualizar essa dinâmica de queda e ascensão, de queda de pecado e perdão. E o motivo pelo qual nós chegamos aqui e temos a convicção de dizer em praça pública, né, de anunciar. Não é histeria coletiva, não é, como é que se diz, lavagem cerebral, não. Tenho certeza que cada um tem a consciência de o motivo por estar aqui. Irmão Marival gosta de citar muito que eu prego para vocês porque primeiro alguém pregou para mim. Não é isso? A gente ouviu algo que moveu os nossos corações e mudou as nossas vidas.
E com certeza a palavra de Deus faz esse impacto na vida do ser humano. No capítulo 12, eu vou ler com vocês, e que Deus nos ajude, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por isso que os judeus murmuravam tanto naquele período pós-Mar Vermelho e não foram mortos, né? A lei não tinha sido dada ainda. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Eu estou lendo em capítulo 5 de Romanos, verso 14. Mas o dom gratuito, olha só, outra palavra-chave interessante, grátis, gratuidade. Mas o dom gratuito, que dom gratuito é isso? O que é dado de graça para alguém? Não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa ou pelo pecado de um só, no caso Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Adão pecou, né? Logo, a morte passou a todos nós, como diz o texto anterior, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Olha só, o homem pecou, cometeu um erro. Qual foi o erro de Adão? Desobedecer a ordem do Senhor que dizia: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E a mulher deu ouvidos à serpente, Adão deu ouvidos à mulher, e ambos comeram e morreram. Não é isso? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Como assim? A graça, o dom gratuito, deriva de muitas ofensas. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. E qual foi o ato de justiça que foi feito? O que é que o texto diz? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como foi dado? Como foi? Jesus diz assim, ó, tem um texto que Jesus fala, ele diz, olha, acredito que é no capítulo 10 de João, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu dou, mas eu vou tomá-la de volta. E é por isso que Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa agora recentemente passou, se falou muito de coelho, de ovos, de chocolate, mas o tema central da Páscoa é Cristo. A sua morte vicária na cruz do Calvário, por mim, pelo meu e pelos seus pecados, e a sua ressurreição ao terceiro dia, trazendo assim a vida eterna, garantindo a vida eterna para os que creem nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida.
E o que é justificação? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É você tornar uma pessoa... a gente usa muito um termo assim. Chegou atrasado, mas justificou. Avisou pelo qual motivo está chegando atrasado. Mas como é que se justifica alguém que foi condenado por um ato que outra pessoa cometeu e que a tornou pecadora e consecutivamente propensa a sempre estar pecando? Porque se alguém disser que não cometeu um pecado, ele está se enganando a ele mesmo. Nós nos enganamos ao dizer que não cometemos pecados. Nós somos, sim, pecadores. E justificação, nesse caso, o que seria? Porque, olha só, no texto aqui diz que mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa e por meio de uma só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu acabei de falar que ele deu a vida dele para tornar a tomá-la. Na cruz do Calvário é bom falar para a maioria cristã, ou pelo menos que se intitula cristã, e às vezes, em muitos casos, a gente às vezes não tem contato com certas leituras e às vezes passa batido, né? Desapercebido. Mas todos nós, de criança, quando tá maiorzinho, começa a falar, de ouvir os pais falando e tudo, quando pergunta por que Jesus morreu na cruz, aí pelos nossos pecados, para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos isso desde muito pequenos, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas, vamos lá. Mas quando se trata de salvação, de justiça, e que se pergunta a alguém, e aí, quando você morrer, Deus vai fazer de mim o que quiser. Opa! Aí já tem aquela insegurança, a insegurança jurídica do cidadão, que não tem certeza o que vai acontecer pós-morte. E entrega a decisão na mão de Deus. Na verdade, Deus já tomou essa decisão, sim, com certeza. Mas essa decisão nos deu um alento poderoso a nós que éramos destinados e condenados a uma perdição, a uma vida de um julgamento, né? Ao inferno, vamos ser mais diretos. E Deus olha com misericórdia e diz para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, não são as minhas palavras, é João 3,16. Que o Senhor Jesus diz isso claramente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É fé, é crer, acreditar que o mais vil pecador tem em Cristo a salvação. Eu não sou assassino. Eu não sou viciado. Eu não sou ladrão. Eu não falo mal da vida alheia. Eu não faço isso. Tudo bem, que não faça. E agradeça a Deus pela sua misericórdia de você assim não agir. Mas em Adão, como descendência de Adão, nós somos pecadores sim. E carecemos da graça de Deus. E para ter acesso a essa graça, tem que crer. Crer em quê? Crer na palavra que diz: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Eis aqui o segredo e a revelação da justificação. Em Cristo, você e eu somos feitos
justos, justificados diante de Deus. E o passado não importa mais, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura nasce agora em Cristo, no ato da ressurreição, porque muito mais, se nós fomos reconciliados com Ele na sua morte, muito mais na sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é Deus. Aleluia! Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas para os que querem se justificar por obras, para aqueles que acham que quanto mais boas obras ou atitudes boas fizerem, vão se aproximar de Deus, a lei veio para, versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou apresentando a nenhum outro. Não estou apresentando a trajetória de vida de nenhum de nós. Mas sim o ato soberano de Deus e a atitude de Jesus de entregar-se a sua vida por nós. E por amor a nós, por amor à humanidade, Deus o fez isso. Mas muito mais por amor a si mesmo. Porque Deus ergueu o seu braço forte para trazer salvação, porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que o busque. No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo faz questão de dizer, no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo faz questão de dizer, no verso 10, ele repete um texto do Antigo Testamento, ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. É assim o que a palavra de Deus traz e a radiografia que ele tem da humanidade sobre nós, que nós somos pecadores. Quer façamos coisas boas ou não, sempre vamos ser pecadores. Para sermos justificados agora diante de Deus, temos que nos colocar prostrados aos seus pés, reconhecendo que o seu ato de justiça, de misericórdia, de graça para conosco é suficiente para nos justificar e nos conceder a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se há ainda alguém que ainda pensa que, mas, no versículo 21 do capítulo 3, mas agora sem a lei, a justiça, melhor dizendo, no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Os 10 mandamentos, para ficar mais claro. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Misericórdia. A lei foi dada ao povo de Israel para conduzir a Cristo. Era um pedagogo ali que ia segurar o camarada debaixo da condenação. A alma que pecar, essa vai morrer. Como diz o hino, sobre mim, o hino 15, vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Louvado, oh, poesia linda, né? É Bíblia pura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E agora, tendo esse pleno conhecimento do pecado, eu sou pecador, e agora o que é que eu tenho que fazer? Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, porque a lei aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a justiça de Deus mediante a fé. Eu tenho que crer em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para ter acesso a essa graça, porque no momento que você fizer qualquer sacrifício, qualquer vitupério de si mesmo, tem uma palavra mais interessante, que era bem usada na Idade Média, que era se autoflagelar, para se poder aproximar mais de Deus. No momento que você faz isso, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz não serviu. E olhe, não devemos ter por debalde o sangue de Jesus Cristo, por profano, porque no momento que eu digo que o meu sacrifício pessoal é necessário para que eu tenha acesso à salvação, eu estou dizendo que o que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário não serviu para nada. Em vão. E Cristo não se sacrificou em vão. Não, jamais. Foi um sacrifício puro, perfeito e eterno. Louvado seja o nome. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido. Se você queria a resposta, nós não merecemos. No entanto, achamos graça diante de Deus, que deu o seu Filho para nos salvar, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E convenhamos, o texto lá em Ezequiel, quando fala sobre pecado, o pai no filho, dizia que a alma que pecar, essa morrerá. E olha só, muitas pessoas cometeram pecados e não morreram instantaneamente. E foi uma da surpresa de Adão, né? Olha, nós comemos e não morremos. Deus disse que só que a morte passou porque nós passamos a morrer. Nós nascemos, crescemos, vivemos aqui, chegamos o momento às vezes alguns morrem antes do tempo, né? Por acidentes ou coisa parecida. Alguns vão de muitos anos, mas a nossa vida termina aqui? Não. Nós temos um Espírito eterno e Cristo, Ele está na eternidade. E para isso, para que não sejamos condenados na eternidade, após a nossa morte ou a sua vinda, quando Ele vier buscar a sua igreja, o povo seu, nós precisamos crer. Deus não tem por impunes os pecados anteriormente cometidos, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Deus amou tanto a nós, irmãos, a nós que não somos da nação de Israel, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Onde fica então o orgulho se a gente foi agraciado? Será que nós somos melhores? Será que você é melhor por estar ouvindo essa palavra e está começando a observar, olha, Deus me ama, eu preciso crer nele, crer em Jesus, e agora eu tenho a salvação, ele morreu na cruz do Calvário por mim. Mas isso é motivo de orgulho? Você se torna melhor porque tornou-se justo? Foi totalmente excluído. Não precisa ter orgulho disso. De ter sido alcançado por esta graça. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não Será que não é também Deus dos gentios? Nós? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o povo de Israel, que são os circuncisos, a partir da fé, e a nós, que não somos circuncidados, por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E por que confirmamos a lei? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E nós cremos nele. E você é convidado a crer nele. E assim crendo, você vai ter certeza de que está justificado diante de Deus,
O passado não importa mais, porque ele cravou toda a acusação, toda a cédula que era contrária, o escrito que era contrário, que nos era desfavorável, que era desfavorável a nós, que nos colocava como infelizes pecadores condenados ao inferno. Ele pegou, rasgou esse escrito e cravou na cruz do Calvário, dizendo: Tetelestai, louvado, está pago, está consumado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou a conta, ele pagou o preço por você, por mim e por você. Não tem mais necessidade de você fazer sacrifícios. Não tem mais necessidade de você tentar se justificar por si mesmo. Não, você basta crer. E assim, confirmando esta lei, crendo em Jesus Cristo, você passa a viver uma nova vida em que Deus age pelo seu Espírito Santo em sua vida, ao ponto de você dizer não para o pecado, não para as coisas erradas, sabendo que Deus criou as boas obras para você que é salvo pudesse andar nelas ou praticá-las. Não com o intuito de usar essas obras para obter o favor de Deus. Não, não e não. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar uma eterna salvação. A vida eterna em Jesus. E é isso, a boa nova para você, para mim e para você, é essa: que Deus desceu do céu através do seu Filho, encarnou em seu Filho. Seu Filho encarnou aqui entre nós e se sacrificou por nós. Deus em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que bênção, que coisa grandiosa, que amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa crer literalmente no que está escrito, sabendo que a partir de agora você obterá uma eterna salvação em Cristo Jesus. E que Deus o abençoe e que o Senhor Jesus possa iluminar sua mente grandiosamente, para que esta pequena fagulha incendeie o seu coração, a sua mente, produzindo muito conhecimento a respeito dessa tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.